Colossenses capítulo 1, diz assim, ó. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. O que é excelência? Não é essência, não. Excelência. Autoridade, grandeza. A obra de Cristo é o maior poder que existe nessa terra. Presta atenção no que eu estou falando. Cristo trabalha para salvar os homens, não para destruir os homens. Como a obra dele é poderosa, é o maior poder que existe. Do jeito que ele é desafiado, se não fosse a misericórdia dele, a infinita misericórdia dele, muitos já teriam sido destruídos. Você sabia disso? Eventualmente alguém persegue a obra e a gente na nossa carne torce para a pessoa ser punida por Deus, enquanto Deus quer perdoá-la, quer que ela se arrependa, quer perdoá-la e abençoá-la. Amém, gente? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. O que é império? Império é o quê? Império é poder. Não, império não é poder das trevas. Império é poder. Ali está dizendo império das trevas. Império é conquista, é poder. E quando ele diz império das trevas, império sugere o quê? Imperador. Imperador é uma pessoa que domina. Domina com a ditadura mesmo. Ninguém pode dar opinião. O imperador é ditador. Você sabia disso ou não? Imperador não busca conselho. Não. Opinião, a palavra dele é lei. Acabou. A lei é a palavra dele, do imperador. E o diabo é o imperador das trevas. O diabo, ele dá sentença na vida de muita gente. Quem sabia disso? Ele dá a sentença. E eu e você estivemos sob o seu domínio um dia. Você sabia disso? Nós estivemos sob o domínio do imperador das trevas. O imperador das trevas é Satanás. E Cristo, Deus, nos libertou do império das trevas, ou seja, proibiu Satanás de dominar sobre a nossa vida. Satanás não pode dominar sobre a sua vida mais. Você sabia disso? Não pode. Não pode. Não existe esse negócio de ter que fazer corrente para o demônio sair. Rituais macabros para os demônios sair. Simpatia. Não. O que liberta é a palavra, é Cristo, é o Filho. E se você se conscientizar
desta palavra, que Satanás foi destituído, o imperador foi desbancado. O imperador tinha uma chave, onde ele fechava você, trancava você. E eu e você fomos libertados, fomos tirados do poder dele. Ele não tem poder sobre nós mais. Não tem poder. Não tem. Império, reino, são a mesma coisa. Essa palavra império e reino é a mesma coisa. Nós pertencíamos a um império de trevas, cujo imperador é quem? Satanás. Hoje nós pertencemos ao império de luz, ou seja, ao reino. A Bíblia diz o quê? Reino do seu? Reino de quê? Do Filho do seu amor. Eu e você hoje pertencemos ao reino do Filho de Deus. Portanto, nós não somos escravos mais. O império das trevas, o reino das trevas, ele oferecia tudo que as trevas têm. A doença, você imagina, o que você pensa da doença? Ela vem do reino do amor, o reino do Filho, do amor de Deus, ou ela é do império das trevas? Das trevas. A miséria, a depressão, a angústia. Mas nós somos do império do bem agora, do império do amor de Deus. Nós somos do reino de Deus. Satanás não gosta quando as pessoas descobrem isso. Eu não faço milagre nenhum. Eu nunca fiz um milagre, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Eu nunca fiz. A pessoa que diz que eu faço milagre, me perdoa, mas ela é ignorante. Ela é ignorante. E homem nenhum faz milagre. Eu não sou imperador. Então, o imperador das trevas, ele produz trevas, ele produz desgraças, epidemias, miséria, pestes. Mas o Filho do amor de Deus, ele produz tudo de bom. Ele é imperador também. Ele é príncipe. Só que ele é o príncipe da paz. E o poder dele excede muito ao poder do imperador das trevas. Aliás, ninguém tinha capacidade, ninguém tinha força para tomar a chave do imperador das trevas. Ele, o príncipe da paz, ele foi lá nas trevas. Você sabia que ele foi lá? Você sabia que ele foi lá? Ele entrou no império do diabo e tomou a chave. Ele tomou a chave. Quem já leu isso? Ele tomou. Ele intimou o imperador do mal. Ele falou: cadê a chave que tranca os meus filhos? E o diabo tremendo entregou a chave na mão dele. Eu li transportar, a palavra transportou? Ou não?
transportou. Rapaz. Uai, se ele nos transportou, ou seja, nos levou, ou nos trouxe, a gente não estava num lugar muito bom, então não, hein? Hein? Estava não. Aí é que temos que ter a gratidão no coração, né? Compreender o amor de Deus. Olha só, a palavra diz que Ele, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Filho amado, nos o que, igreja? Transportou. Você tem que ter consciência que você não está mais num lugar, embora tenha problemas na sua vida, nos seus caminhos, você não está mais no lugar de antes. Você não pode carregar os problemas com você, porque você foi transportado através do poder de Cristo. Foi levado. Ele tirou você da escravidão. Você que me assiste, você tem que ter essa consciência. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você consegue imaginar a diferença entre o império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus? Hein? É muito diferente, sabia? Isso significa dizer que Deus nos deu, como lemos um dia desse, um direito. Amém, gente? Sem merecermos, mas Ele nos deu. Essa consciência, esse conhecimento que vai mudar a sua vida. Não sou eu. Eu sou um homem, carne e osso como você. Só que eu tenho consciência. Eu sei que Satanás não pode reinar sobre mim mais. Ele já reinou. Ele já reinou. Então, eu e você fomos transportados. Você pode dizer isso a qualquer tipo de problema. A doença, o problema financeiro, familiar. Você pode dizer, Satanás, imperador das trevas, o Filho do amor de Deus me transportou, me carregou para o reino dele, que só tem paz. Transportou. Amém, gente? Continua, por favor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redimidos, remidos, ou seja, livres, lavados. Amém, gente? Como diz a letra daquela música, Raridade, o pecado ele não faz parte mais, ele não pode te condenar. Não. Ele não pode te condenar. Você já está lavado. Já está perdoado. Não existe esse negócio que muita igreja prega. Se uma pessoa tem legião de demônio, tem que tirar um de cada vez. Se for um demônio ou 1 milhão de demônios, a partir do momento que você descobre
que o imperador do mal não domina mais sobre a sua vida, então que eles vão para os quintos dos infernos, porque você está livre. Amém? Livre. Livre. Não tem isso. Este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Jesus. O primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primogênito é primeiro? Quem fala muito é bom dia cavalo, tá, meu filho? Aprendi isso lá na roça, fica quieto aí. Você já ouviu falar isso? Não? Olha só. Põe na palavra primogênito. O que é criação? Quem sabe o que é criação? Todo mundo sabe, né? Sabe? Até lá na roça, quando eu era analfabeto, eu sabia que era criação. Eu levantava, era pequenininho, minha mãe falava, vai levar milho para a criação, é para os bichos, os que foram criados. Ó, primogênito, é o que mesmo? Primeiro, criação. Primogênito, criação. Lembra do Noé? Quem já ouviu falar do Noé? Antes dele, quem já ouviu falar do Adão? Adão foi o primeiro? Foi? Foi, Babudim? Você tem certeza que foi? Leia aí na sua Bíblia, vai. Então esse ele aí que está falando é Adão, né? Não é Adão, não? Não, como tem muita gente, quem sabe você não pode me ensinar. Ali está dizendo, ele é o primogênito de toda a criação. Esse ele aí quem é? É Jesus? É o mesmo que transportou a gente no caminhãozinho dele. Cabe gente aí. Que caminhãozinho danado de grande, hein? Esse caminhãozinho pode levar a humanidade inteira? É maior do que o seu, hein, rapaz? Cadê ele? Esse é caminhão. Não tem areia para encher esse caminhão, tem? Então, deixa eu entender. Quem foi o primeiro a ser feito? Foi Adão? Vocês estão me confundindo. Primogênito não é primeiro? Quem pode me ajudar aí? Primogênito é primeiro. Quem acha que é primeiro? É primeiro. E quando diz ele é o primogênito, está se referindo a quem? E quem foi a primeira pessoa a ser feita? Foi Adão? Eu não servi para ser professor, não. Ninguém foi feito antes de Jesus, ninguém. Ninguém. Essa história que os intelectuais contam, que há deuses, isso é mentira, isso é besteira, isso é ignorância. Nem é mentira, é ignorância. Paradoxalmente, esses tais intelectuais são os mais ignorantes que existem. Eu digo estes, os que afirmam isso. Porque há um só Deus. Esse primogênito, ou seja, esse primogênito é primeiro.
muito antes de Adão ele já existia. E nenhuma obra foi feita sem ele. Está escrito isso. Daí, não tem como você chegar a Deus sem ele. Não tem como você ser feliz sem ele, ser completo sem ele, prosperar sem ele. Não se iluda com este ou com aquele, nem com Valdemiro, nem com ninguém. O primogênito é o único que pode transportar você no caminhãozinho dele. É o único que pode completar a sua vida. Não se iluda, não. Nem o Adão. A humanidade que não conhece a palavra, Adão foi o primeiro. Não. Não. Nem Adão, nem ninguém. O primeiro foi Jesus Cristo. Ninguém tem poder para te proporcionar qualidade de vida. Portanto, se aparecer alguém e falar, eu mudei a vida do povo, nem a vida dele próprio ele consegue mudar. Eu não posso mudar a vida de ninguém, você sabia? Não, não posso. Você sabia que tem coisas que eu gostaria de mudar em mim? Eu não posso, só Deus pode. Todo homem é pequeno, é insignificante, seja quem for, com diploma, sem diploma. Então ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer o seguinte: judeu, muçulmano, evangélico, católico, espírita, não religioso, não importa. Toda a criação está sujeita a Ele, está na dependência dEle, no controle dEle. Se Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Se Ele é o primeiro, e Adão viveu há 7.000 anos atrás, quase 7.000 anos atrás, e Jesus é o primeiro, como é que ele pode ter 2.000 anos? E se ele ajudou a fazer tudo, que ele estava lá do lado do Pai? Ele simplesmente recebeu carne para passar tudo que eu e você estávamos sujeitos a passar por causa do maldito imperador. Quem está entendendo agora? Jesus encarnou, porque encarnando, Ele pôde nos transportar. Você consegue entender isso? Tinha que ser feito um transporte. Alguém tinha que nos levar, ou nos trazer, nos tirar daquele lugar. Foi aí que o pai falou: filho, você vai lá e recebe carne como eles, e aí você vai transportá-los, porque Jesus foi dado a ele um reino. Um reino. O pai fez ele o que, igreja? Rei. Tem um camarada que estava na cruz, ao lado de Jesus, que era muito pecador. Ele era o que mesmo? Ladrão. E ali na cruz ele orou assim, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu... Ele chamou Jesus de quê? De rei. Mas Jesus, ele deixava transparecer esse poder naquele momento? Não. Ele estava aparentemente dominado.
Um rei dominado não parece ser rei, parece? Um rei não usa coroa de espinhos, usa de brilhante, né? É ou não é? De ouro. Mas aquele rei ali estava com coroa de espinho. Aquela coroa de espinho, ela era uma espécie de acessório, fazia parte desse serviço, desse transporte, você entende? Ele estava ensanguentado, também fazia parte. Estava todo machucado, dolorido. Sabe, é um trabalho árduo esse negócio de transportar, não é verdade, filhinho? É pesado, né? E naquele momento ali, ele estava transportando a gente. Ele tirou a gente de um lugar terrível, tenebroso. E para o imperador não dominar mais sobre nós, ele tomou a chave dele. Ele desbancou o imperador. O imperador hoje é um sem teto, sem império. O imperador hoje é sem império. Só que nós temos que ter essa consciência e levar isso para todos. Que ninguém precisa ser escravo de Satanás mais, porque esse transporte foi oferecido a toda a humanidade. Amém? Toda a humanidade. A cegueira espiritual, a religiosidade, falsas doutrinas de falsos profetas, ainda fazem com que muitos se submetam a este imperador derrotado. Nós temos que abrir os olhos dessas pessoas. Tem uma palavra que diz assim, acho que é João 8, que diz assim: conhecereis a verdade. Eu estou falando a verdade para vocês? Está entrando no seu coraçãozinho? Então, se o Satanás insinuar, ou cochichar, ou através de alguém, de qualquer maneira, se aproximar e disser, é assim, você vai dizer, não é assim. Não é assim. Eu não estou mais lá, Satanás, eu fui transportado. Eu fui transportado. Eu agora estou no reino do amor, no reino do Filho, do Filho, do seu amor, do amor de Deus. Amém? Nunca fale de religião, você tem que ter uma religião, você tem que ter uma seita, não. Você tem que conhecer a verdade. Aí alguém vai perguntar para você, qual é a verdade? Aí você fala, a verdade é que você está achando que está lá ainda, mas você não está lá, você foi transportado. Você não está mais lá. Você foi transportado. Amém? Nele foram criadas metade das coisas. Todas. Engraçado, sabe que até eu que sou um sujeitinho da roça, já teve dia que eu pensei em ter inventado alguma coisa. Você também já achou isso, não já? Eu caí do cavalo. Ninguém inventa nada. É que algumas coisas ainda estão ocultas. Tem uma palavra que diz assim, invoca-me, e eu anunciar-te-ei coisas, e o quê?
Coisas grandes e o quê? Ocultas que não sabes. Você quer virar um cientista? Invoca a Deus. Que a humanidade vai achar que você inventou isso, aquilo, mas não é. Simplesmente, tudo que acontece já existe. É que estão ocultas e Deus vai revelando aos homens na medida em que elas necessitam e que eles necessitam. É desse jeito. É claro que eu não criei assim, na verdade eu não criei nada, mas eu nunca pensei assim ter criado grandes coisas, mas tem umas coisinhas que eu achei que eu era autor. Até uma letra de uma música, uma poesia. Olha que sujeito inteligente. Descobri que tudo foi criado por ele, todas as coisas. É que algumas ainda estão ocultas. Quem está entendendo? E de forma gradativa elas vão sendo reveladas. Ou seja, não há quem tenha mérito, quem possa dizer eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Ele é o autor. Ele é o criador. Ele é o feitor. Ele é quem faz. E na palavra dele nós estamos aprendendo. Olha lá. Pois nele foram criadas o que, igreja? Aonde? Nos céus. Ih, rapaz, agora é que o negócio ficou feio mesmo, aí. Peraí. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Doido. Peraí. Eu já pertenci eu já frequentei uma religião que falava, aquele santo lá é o padroeiro disso, o outro é o padroeiro daquilo. O outro disse, ih, rapaz, esses santos estão tudo desempregados agora. Hein? Ué. Porque se ele fez todas as coisas, não sobrou nada para nós, não. Nem para São Benedito, nem para o Valdemiro, Santiago. Simplesmente, quando ele permite que alguém apresente alguma obra boa, é que estava oculto e ele decidiu, através daquele, revelar. Quem está entendendo? Ele é maravilhoso, né? Ele é tremendo, gente. Ele é tremendo. É grande poder. Olha só. Todas as coisas no céu, sobre a terra, os cientistas não vão gostar disso não, hein? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vou dizer uma coisa para você. Quem sabia que há um grupo enorme de cientistas pesquisando, buscando um remédio para curar o HIV, matar o HIV, a AIDS. Se eles dobrarem os joelhos e simplesmente orarem, Senhor, revela-nos onde está a fórmula, no outro dia a imprensa já vai estar divulgando, descobrir uma injeção que acaba com a AIDS. É que até entre eles há disputa, porque como o ser humano busca glória, então o sujeito quer ser o autor, o dono, o feitor, o realizador, quando na verdade só um é criador de tudo. Só um.
Tem alguém que tem firma aqui, empresa, loja, comércio? Começa a orar assim: Senhor, cria para mim isto, revela. Aí você vai inventar, mas não é você que está inventando, é que qualquer coisa que alguém possa inventar já existe. Você sabia disso? Vem mais ainda, tem coisa aí, tem coisa grande aí. Tem coisa grande aí nessa palavra. Tem mais ainda. Então diz assim, ó: quer tronos. Aí está falando de poder, não tá? Quem criou a presidenta? A autoridade dela, quem criou? Quem criou o presidente, o rei, o príncipe? Tudo ele. Peraí, visíveis? Invisível quer dizer oculto, não é isso? Alguma coisa que eu e você não vemos, mas que já existe e a qualquer momento será revelada, é isso? Aí o sujeito: foi eu quem criei, vou patentear. Estou patenteando, olha! Quem sabia disso? Você já patenteou isso? Já patenteei, é meu. Eu inventei, inventou nada, já existia. Deus achou por bem revelar através dele. Ninguém inventa nada, a Bíblia está dizendo: o que alguém inventa já existia. Deus revela a quem Ele quer. Quem está aprendendo? Daí, por que essa palavra? Porque se você se despoja desta jactância, deste mérito, Deus vai te abençoar muito. Para Deus não é vantagem colocar na vida daquele que acha que sabe. Para Deus não é vantagem fazer crescer aquele que acha que pode, que tem recursos próprios. Não, Deus não abre mão da glória, que é a exclusividade dele. Para Deus só vale a pena fazer crescer o pequeno. Seja pequeno para você se tornar grande. Seja pequeno. O sujeito que acha que faz milagre, Deus vai usar ele, vai nada. Ele fala: eu arrebento, eu faço milagre. Faz milagre o quê? Uma orelhinha. Você quer ver uma coisa? Continua, por favor. E as visíveis, as invisíveis, olha lá. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para. Vamos ver se ele veio antes de Adão mesmo. Ele é antes de todas. Ele quem? Então eu não posso falar Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. É o contrário. Embora ela tenha sido um instrumento, porque era uma mulher pura, uma santa mulher. Santo não tem nada a ver com pendurar na parede. Santo quer dizer separado. Quem sabia disso? É que o povo não entende. Ela era santa. E ela era tão humilde, tão simples e tão sábia, que ela falou: eis-me aqui, que cumpre em mim a sua vontade, Senhor. E ela não dava ordens. Uma única vez que ela chegou perto do filho, assim, meio sem jeito, o vinho acabou na festa. Ele falou: mulher, fica quieta aí, que tem eu contigo, não é chegada a minha hora ainda. Ela sabia que ele era o Senhor dela, ela sabia. Ela sabia. Ela sabia. O que Deus está dando para nós aqui, Maria sabia. Aí
ela disse ao servente: fazei tudo quanto ele disser. Um padre falou para mim uma vez, lá em Juiz de Fora, ele falou assim: você acredita em Maria? Eu falei: claro. Você acha que Maria era santa? Eu falei: sim, eu tenho certeza. Então ela é importante? Eu falei: claro que é importante. Gente, você está doido, é? E ele ficou contente, ele falou: uai, eu achava que você ia. Eu falei: é ignorância alguém falar que Maria não é importante. Maria é importante demais. Demais. Então você segue as palavras dela. Eu falei: eu só sigo as palavras dela. Ele falou: então você é um católico? Eu falei: eu não sei, mas eu sei que eu só sigo as palavras dela. Mas como assim? Eu falei: eu faço tudo que Jesus diz para eu fazer. Isso é ordem de Maria, está escrito lá, vem lá para você ver. Ela que mandou. Ela falou: fazei tudo que ele disser. Eu estou seguindo a palavra dela? Estou seguindo. Quem foi que falou para eu fazer tudo que Jesus dissesse? Então. O padre não tinha observado isso. Eu falei: então, seu padre, faça tudo que Jesus mandar, porque é ordem de Maria. Não está escrito? Que mulher inteligente e abençoada, hein? Ela, em vez de sair dando ordem: ó, sou a mãe dele, faça isso, faça. Não, faça tudo que ele disser. Em outras palavras, ela disse: quem manda é ele. Está na minha Bíblia, na do Papa, na do Padre, está tudo lá. É desse jeito. Olha lá. Vamos voltar lá, meu filho, por favor. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Que palavra é essa aí, subsistir? Olha lá, nele, tudo subsiste. Exatamente, você aprendeu. Subsistir quer dizer existir na essência. Ou seja, quando eu descubro alguma coisa ou invento alguma coisa, aquilo ali faz parte da essência dele. Aquilo ali já está nele. Ele é completo. Tudo que já aconteceu e que vai acontecer está nele, depende dele. Foi feito para ele, foi criado através dele. Qual é o nome dele, igreja? Jesus é o nome dele. Que maravilha. Rapaz, eu me embriago na palavra. Eu adoro a palavra. A palavra é quem mesmo? É Jesus, Mostra lá. Não dá vontade de parar. Eu estou quase caindo aqui de cansaço, mas não dá vontade de parar. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que é primazia? Preferência. Primeiro, primázio, principal. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que é residir? Você reside aonde? Tem umas coisas que não tem nada a ver com escola. Quando aqui eu já sabia que era isso. Porque lá na roça não pergunta você mora onde, você reside onde. Porque o sujeito da roça quer saber falar, não sabe falar, né? Eu posso falar que eu sou da roça. O pessoal da roça não é mentira querer falar.
Tinha um amigo meu que era metido a falar, ele não falava bom dia, ele falava bom dia. É verdade. Ana Rosa não fala, você mora onde? Você reside aonde? É chique. Fala muita besteira, mas é chique. Então, a plenitude reside aonde? Vamos ler de novo? Você não conseguiu responder, vamos ler de novo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda. Eu estou lendo lá, ó. Eu só não enxergo de perto, de longe eu enxergo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda, morasse toda. E plenitude é o quê? Completo. Ou seja, uma mulher completa, um homem completo, uma vida plena, não se consegue com diplomas, com influência, com conselho de homens, não. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ser dono do pré-sal. Você nunca vai ser pleno se Cristo não fizer parte da sua vida. Nunca. Nunca vai ser. Você pode ter um baú cheio de barras de ouro, cheio de diamante, pedras preciosas, não adianta. Você pode ser amigo do rei, da presidenta, não adianta. Isso é besteira. Qualquer coisa que você possa conquistar só vale a pena se você tiver a plenitude de Cristo na sua vida. Nenhuma conquista vai mudar pensamento, sentimento, vontade, ou vai acrescentar alguma coisa, se este príncipe, esse do transporte, e esse transporte aí só ele pode fazer. Você sabia que transportar determinadas coisas requer uma credencial? Determinados tipos de materiais que as pessoas transportam, não é todo mundo, certas cargas tem que ter uma credencial específica, sim ou não? Só ele está autorizado a transportar a gente do império das trevas para o império da luz. Mais ninguém. Só ele. Aí, olha o que diz. Aprove a Deus, quer dizer, Deus decidiu, determinou que a plenitude morasse em Cristo. Deus é maravilhoso. Quem é maior, o pai ou o filho? O pai é maior. Mas você percebeu que o pai deu tudo para o filho? O pai falou, ó, filho, ninguém vai conseguir fazer isso que é preciso fazer pela humanidade para resgatá-los. Eu tentei com Moisés, depois o Josué, e assim foi. Ninguém conseguiu. Você foi feito antes de tudo, de todos eles. Vai lá, transporta eles. O difícil é fazer entrar no caminhão dele.
dá um trabalho. Por isso nós somos chamados de ovelhinhas dele, bezerrinhos, sabe? Quando eu morava na roça, eu ajudava a botar no caminhão os bezerrinhos, mas você empurra, ele volta em cima de você, pisa no seu pé. Tem uns que você põe no caminhão, ele pula, quebra uma pensa, tem que botar de volta. Quem sabia disso? Isso dá um trabalho. Não é fácil botar as ovelhinhas dentro do caminhão. É muito difícil dar coisa. Eu, por exemplo, que sou um auxiliar desse que transporta, eu já levei tanto coice. Mas eu também, quando estava sendo botado no caminhão, dei meus coices. Quem não deu, né? Quem entende a linguagem? Estou simplificando para você entender. Agora, aquele que aceita entrar no caminhãozinho dele, ele leva e coloca bem longe do imperador das trevas. Bem longe. Para arrematar, olha lá. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quem conhece essa palavra paz? Quem conhece? Qual é a origem dela? O sangue. É estranho, não é? Uma vez um general falou: não existe paz sem sangue. E ele não estava errado, não. O general, não existe paz sem sangue. A origem da paz é o sangue. Mostra lá. Olha lá. Havendo feito a paz pelo seu. Quem já fez um bolo? Um bolo. Você fez um bolo pela farinha, não é isso? Foi ou não? E outros ingredientes, né? Quem já fez uma canja? Canja é feita de quê? Galinha? De arroz, orelhinha. Galinha, tá vendo? Isso é para acordar, sabia? Dormir. Tem gente que está doido para dormir, mas não consegue. Tem gente que está dormindo, daqui a pouco acorda rindo. Peraí, ó. É de arroz. Aí põe galinha, né? Mas você sabia que pode botar também outro tipo de carne? Então, a paz foi feita por intermédio do sangue. Olha lá. Ninguém vai ter paz se não for através do sangue de Jesus Cristo. Ninguém. 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 O que eu estou falando aqui muda a vida de qualquer pessoa. Paz nasceu no sangue. Não é sangue do Valdemiro, não. Sangue do Valdemiro não é nada, não. É o sangue de Jesus.
sangue da cruz. Sabia quando ele estava na cruz, o sangue descia no seu rosto? Quem sabia? Sabe que eu sou um sujeito assim muito emotivo, né? Tem gente que às vezes olha, algumas coisas vêm no meu coração, na minha mente, eu choro. Quem olha fala, será que ele está com depressão? Não é não, que eu fico pensando umas coisas. Agora mesmo eu tenho vontade de chorar, sabe por quê? Eu fico pensando assim, o que é aquele ladrão que olhou para o Jesus ensanguentado e falou assim, lembra de mim quando vieras no teu reino? O que ele sentiu na hora? Naquela mesma hora o Espírito Santo tomou conta da vida daquele ex-ladrão. Antes, quando aquele ladrão chegou lá no paraíso, aí pronto, virou anjo. Mas eu fico pensando, antes dele morrer, ele sentiu uma paz que poucos sentiram na história da humanidade. Você sabe por quê? A origem da paz qual é mesmo? Sangue. E o ladrão virou o rosto assim, olhou, viu um rosto ensanguentado. Está falando ali, o sangue da cruz, ensanguentado. Ele sentiu muita paz. Gente, eu sinto uma paz tremenda agora. Se você falar no sangue de Jesus, com pureza, com sinceridade, com verdade, com esperança, você sente paz. O sangue de Jesus é a origem da paz. A ONU e alguns países, como os Estados Unidos, eles lutam desesperadamente para que haja paz lá no Oriente Médio. E eles colocam os líderes dos palestinos, dos judeus, para conversarem, e prometem coisas para Israel, e para a Palestina, isso, aquilo. Sabe quando é que a paz vai reinar lá? Quando aceitarem o sangue precioso que foi derramado naquele lugar. Mais nada. Eu duvido que algum estadista, algum chefe de Estado consiga esse prêmio. Entregaram para não sei quem o prêmio Nobel da Paz. E cadê a paz? A paz está quem aceita o sangue de Cristo que foi derramado. Não tem paz sem sangue. Não existe. O dia que o Oriente Médio reconhecer que um homem, um Deus homem, ou um homem Deus, porque um Deus que se fez homem, ele derramou sangue ali, e alguém que estava condenado ali, faltava poucos segundos para ir para o inferno, viu o rosto dele ensanguentado e falou: eu estou vendo, você tem o olhar de rei, esse sangue aí é sangue de rei. O aspecto dele, ele estava desfigurado, diz o profeta,
Mas o ladrão não viu isso, o ladrão viu um rei. O ladrão falou: você tem um reino. Aí ele falou: você vai estar comigo no paraíso hoje. Você vai estar. Quem entendeu a palavra? Não se iluda com homens, não. Não. Alguém aparecendo, ó, eu sou fulano, faço isso, faz aquilo. Ninguém faz nada. As coisas invisíveis, está escrito ali, elas são invisíveis para nós, ocultas para nós. Elas já existem e de forma gradativa, à medida em que o mundo vai necessitando, Deus as revela. É claro, Deus falou através do profeta: clama-me e eu te anunciar-te-ei coisas grandes. Então quem é que faz as coisas grandes? E as ocultas? Se você clamar, elas aparecem na sua vida. Quem entendeu a palavra? Fica de pé, por favor.